Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é segunda-feira, dia 14 de agosto de 2023. Nós estamos no terceiro trimestre estudando sobre o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Lição número 8. Transgênero. Que transrealidade é essa? O texto para nossa meditação de hoje está em Marcos, capítulo 10, versículo 6. E para esse texto foi dado o título A Formação Biológica e Binária do Ser Humano. Está escrito assim na palavra de Deus. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Amém. Meus amados irmãos, nós continuamos estudando sobre esse tema tão importante, tão urgente para a Igreja do Senhor, nesses últimos dias da Igreja sobre a face da terra. E, mais uma vez, nós nos deparamos com um assunto que tem sido bastante atacado pelo diabo e também por todos aqueles que foram cegados pelo diabo, né? Já que nós estamos vivendo neste mundo do império do mal, por este mundo dominado pelo espírito da Babilônia, é esperado que este mundo, desse jeito, em um mundo assim, a área sexual também seja alvo desse grupo anticristão, desse espírito maligno que domina os incrédulos. Não é verdade? Bom, a nossa meditação de hoje fala a respeito da questão da formação biológica. E Deus criou ao ser humano de maneira simples, né? Macho e fêmea, ou seja, de forma binária. E o diabo, como se levanta contra tudo que se chama Deus ou contra toda a criação divina, como o diabo é o inimigo do povo de Deus, e ele se levanta, portanto, contra as coisas que têm origem em Deus, que vieram de Deus, ele também ataca essa questão da área sexual, da área da formação. E assim nós temos hoje a temática da transgeneridade, né? E aí o comentarista, ou enfim, a CPAD definiu esse título, né? Transgênero. Que transrealidade é essa? E aí seria interessante nós pensarmos nessa questão desse, desse prefixo trans que aparece aí no título duas vezes, tanto na palavra gênero quanto na palavra realidade, né? E aí nós podemos entender que esse trans significa para além de, ou para fora de, certo? Trans quer dizer isso, algo que vai além, algo que vai para fora, né? Então, nesse sentido, é que nós temos palavras como, por exemplo, transatlântico, né? Transatlântico é uma expedição de navio que vai além do Atlântico, isto é, do Oceano Atlântico. E aí nós temos também o rio Transplatino, ali entre o Brasil e a Argentina. Então esse prefixo trans significa para além de, né? Na gramática da língua portuguesa,
existem alguns verbos chamados de transitivos, né? Porque eles saem do sujeito que pratica a ação verbal. Esses verbos mostram ações que vão além do sujeito. Nesse sentido, entendendo aqui a questão do transgênero, né? Talvez fosse melhor pensarmos em questão de transexualidade. Bom, em relação à criação de Deus, nós já sabemos que Deus criou dois, macho e fêmea, homem e mulher, né? É simples assim, de forma objetiva assim, Deus não complicou e, portanto, o diabo, ao tentar subverter essa noção tão essencial e tão simples, ao tentar confundir essas duas características, essas duas possibilidades sexuais, né? Essas duas e únicas possibilidades sexuais, ele tenta promover essa ideia de trans, de além, né? Então, essa questão de transexualidade tem a ver com ir além de, e é por isso então que essa noção de ser transgênero, transexual, essa noção traz a ideia de que a pessoa pode ser, o homem pode gostar de homem, pode se relacionar com homem, o homem pode se sentir mulher, o homem pode se sentir um animal, como um cachorro, como um gato, ele pode se sentir, o homem adulto pode se sentir uma criança, e assim se relacionar com o que ele bem entender. Porque é trans, é além de ser homem, no caso do homem, uma mulher, além de ser mulher. O que a gente sabe que vai contra a palavra de Deus. E é importante a gente salientar isso porque nós estamos falando nesse trimestre justamente sobre a questão de vivermos num mundo conturbado, né? Que já que ele está dominado por esse espírito anticristão, esse espírito da Babilônia, né? E da mesma forma, a transrealidade também é muito interessante, porque se trans quer dizer, então, que é além de, então a gente junta a ideia de transrealidade, quer dizer, é uma realidade falseada, é uma realidade fictícia, porque ela vai além da realidade, ou seja, é fora da realidade. Portanto, concluindo aqui, nós podemos entender que a tentativa do diabo de subverter o sexo macho, o sexo fêmea, os dois sexos, foge da realidade, tira a pessoa da realidade. E assim, quem embarca nisso, quem defende isso, quem procura viver essa outra coisa que é além de macho e fêmea, essa pessoa está fora da realidade, está fora de si. E faz todo sentido, porque essa pessoa, infelizmente, foi cegada pelo diabo. Ela não entende mais, não vê nem as coisas básicas à sua própria frente. Diante do espelho, a pessoa não se reconhece, não vê, porque ela está cega. Portanto, para que essa pessoa tenha de novo a sua vida restaurada, ela precisa se entregar a Jesus e assim ela vai voltar à realidade, que é a realidade cristalina da palavra de Deus. Deus criou macho e fêmea e graças a Deus por isso. Amém.